Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Chegamos ao final da semana e aprendemos muito das parábolas de Cristo descrita por Marcos no seu Evangelho. Foi muito bom ter a sua companhia e saber que você compartilha esse vídeo com outras pessoas, levando o Evangelho a mais casas e a mais corações, me traz muita alegria. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e de deixar o seu gostei ou o seu não gostei no final, ok? Vamos juntos. Querido amigo, querida amiga, quantas coisas maravilhosas nós aprendemos, né? Parábola do semeador. Quando eu vi essa parábola pela primeira vez, quando eu li essa parábola pela primeira vez, eu caí de joelhos diante de Deus e pedi, Senhor, faça com que meu coração se torne uma terra boa. E essa oração eu faço até hoje, viu? Até hoje, buscando de Deus essa bênção, né? Jesus contou aquela parábola por conta daquelas pessoas que não entendiam o Evangelho. Muitos recebem o Evangelho, mas com alegria no início, depois ele, desanima. Vem o Satanás e arrebata rapidamente isso do coração dele, de maneira que ele não avança no seu relacionamento com Deus. Depois aqueles que aquela semente caiu em terreno pedregoso, não tem profundidade, não tem raiz. O sol queima, né? O sol queima, isso quer dizer, a perseguição, as dificuldades, tempos difíceis, levam as pessoas a desistir do reino. Nós vimos que aquela semente caiu entre espinhos, tem profundidade, porque tem uma boa terra ali embaixo, mas cresce junto com os espinhos e os espinhos a sufocam. E aí são os cuidados da vida, os fascínios da riqueza, ou seja, os tempos bons. Para uns, o tempo ruim os tira da igreja. Para outros são os tempos bons, que os tira da igreja também. E aquela semente caiu em terra boa, aquela que produziu muito, né? A planta cresceu, de maneira que produzisse os seus frutos a 100 por 1, 50 por 1, 10 por 1 e assim por diante. Esse é o solo do coração que Deus deseja encontrar em nós. Aliás, nós aprendemos nessa semana que essa é uma decisão sempre nossa, né? Se quer ter o coração cuja terra seja boa, você é quem decide. É você quem decide. Sempre a decisão vai ser minha e sua. E depois dessa parábola, Jesus conta lá por que ele conta essas parábolas, né? Aí vem aquela má interpretação de que Jesus não deseja que as pessoas se salvem, porque lá em capítulo 4, versículo 12, nos diz para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Aqui, na verdade, Jesus não está expressando um desejo, ele está simplesmente relatando uma consequência natural de rejeitar o seu convite, de rejeitar o seu chamado, de resistir ao Espírito Santo. Quando resiste ao Espírito Santo, as pessoas veem, mas não enxergam, ouvem, mas não entendam e também não se convertem. Porque é o único que pode nos levar à conversão, é o Espírito Santo. Resistir a ele é muito, muito perigoso. Essa, na verdade, é uma citação de Isaías 6, quando o povo de Israel estava vivendo exatamente essa condição. Depois nós passamos pela lamparina e o cesto, né? Não se pega uma lâmpada e coloca debaixo da cama, mas no velador para iluminar toda a casa. Ou seja, o Evangelho precisa ser proclamado do alto dos montes, né? Do alto dos montes, para que todos ouçam em alto e claro som, a fim de que possam entender o Evangelho e converterem-se dos seus maus caminhos. Jesus quer a salvação de todos, né? A Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas conclama todos em todas as partes que se arrependam. Tá vendo como é que Deus quer que todos se arrependam? Então veja que o Evangelho precisa ser a luz que ilumina. Aliás, o próprio Jesus diz que ele, sendo a luz do mundo, nos faz também luzes para que possamos clarear as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vimos também aí a parábola da medida, do padrão de medida, né? Com a medida com que medides, vos medirão também. Aquele que, né? Verso 24. Atentai no que ouvis, com a medida com que tiveres medido, vos medirão também e ainda vos acrescentará. Ali a linguagem mercadológica, né? Aquele vendedor
que para agradar o seu comprador, não somente colocava a quantidade que ele pedia, mas uma medida a mais para que ele voltasse, para que ele se fidelizasse. Assim Jesus está também nos ensinando. Com a medida que você medir, vos medirão e acrescentará. Isso serve tanto para o lado positivo, quando você terá uma medida grande de fé, você vai ter uma medida grande de bênçãos. Mas também serve para o lado negativo, quando você julga as pessoas, quando você odeia as pessoas, quando você fala mal das pessoas, quando você injuria, enfim, quando você faz coisas erradas. Alguém vai fazer alguma coisa errada com você também. Alguém vai fazer. Já dizia que o pior castigo para um homem mulherengo é ter ele uma filha mulher, né? Porque aquilo que o homem planta, certamente ele colhe, né? Então, respeito, amor, carinho, são coisas que são boas sementes que nos darão bons frutos. E o Senhor Jesus nos ensinou isso, né? E aí nós terminamos com aquela parábola do crescimento, né? O semeador sai e semeia, mas ele não sabe como que a semente ela cresce, como ela germina, ele dorme e Deus dá o crescimento. Assim somos nós. Se nós deixarmos e permitirmos, Deus vai fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, que é o crescimento. Ou seja, ele vai completar a boa obra que começou em nós. Depois, a parábola da semente de mostarda, tão pequena que é preciso 700 sementes para dar um grama dessa semente, tão pequena que ela é. Mas uma vez lançada na terra, se torna grande e os pássaros fazem ninhos em seus galhos, né? Ou seja, o princípio do reino de Deus é esse. Começa pequeno, mas não permanece pequeno, porque o crescimento é um princípio do reino de Deus. Vai crescer. O evangelho pregado por Cristo podia ser até ignorado ou menosprezado por aquelas pessoas que estavam vivendo no tempo de Cristo. Mas hoje, Jesus, a religião cristã, é a maior do mundo. Mais de 2,3 bilhões de pessoas se dizem cristãs. Começou pequeno, com um mestre Galileu e 12 discípulos. Depois foi crescendo e hoje é a religião maior do mundo. Deixa eu ler para você essa parte sexta-feira que diz assim, ó: verdadeira santidade é integridade no serviço de Deus. Essa é a condição da verdadeira vida cristã. Cristo requer a entrega sem reservas. O serviço não dividido exige o coração, a mente, o intelecto e as forças. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. Isso é terrível, né? Quer dizer, isso é uma pura verdade, mas é terrível no sentido de que se você não for inteiramente de Cristo, você não é nada de Cristo, né? Deus não quer o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto lugar. Deus quer sempre o primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, né? Ame o Senhor de todo o teu coração, acima de todas as coisas. Olha aí, tá vendo? Então é o primeiro, sempre é o primeiro. E ela diz assim, ó: o amor precisa ser o motivo da ação. O amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra e deve ser o fundamento do caráter cristão. Unicamente isso pode torná-lo e mantê-lo inabalável e habilitá-lo a resistir às provas e à tentação. O amor nos relacionamentos, ame, tolere, perdoe. Isso que eu e você precisamos fazer. Ela diz que o amor será revelado no sacrifício. O plano da salvação foi firmado em sacrifício. Um sacrifício tão profundo, amplo e alto que é incomensurável. Cristo entregou tudo por nós e aqueles que o aceitam estarão prontos para sacrificar tudo pela causa do seu Redentor. O pensamento de sua honra e glória terá precedência sobre todas as outras coisas. Eu e você tenhamos essa atitude, que possamos colocar sempre Deus na dianteira da nossa vida, que a nossa primeira afeição seja para Jesus, que nossa primeira decisão seja para o reino dos céus, que nós possamos sempre estar amando a Deus sobre todas as coisas e acima de tudo que existe nesse mundo.
Ore comigo. Pai querido, obrigado por sua bondade em nos transmitir as verdades do teu evangelho. Nos dê a força necessária, Senhor, para colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã começaremos uma nova semana de estudos e eu fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem aí o seu final de semana.